Sejam bem-vindas. Glória a Deus pela sua vida. Que alegria te receber aqui na casa do nosso Pai para falar de um Deus tão poderoso, tão bondoso, né? De um Deus que é Pai. Nesta semana onde nós estamos falando sobre ausência de paternidade, onde nós vimos esses 2 dias, né? Segunda, terça, e vamos ver, caminhar um pouquinho mais hoje, as consequências que causam na nossa vida quando nós temos essa ausência de paternidade, né? A lacuna que fica na nossa história quando, por um motivo ou por outro, nós nos vemos sem uma paternidade. Eu tô falando dessa paternidade física, dessa paternidade presencial, que é tão necessária na vida de uma criança, na vida do adolescente e também que resbala aqui na nossa vida adulta. Então sejam bem-vindas, é uma alegria receber você aqui. Eu tenho certeza que é uma alegria ao coração do Pai também. Deixa eu só colocar aqui o nosso instrumental. Aqui. Vocês passaram bem de ontem? Glória a Deus, né? Eu quero pedir algo para vocês que estão aqui comigo todas as manhãs. Nós estamos com o nosso canal lá no YouTube, né? Todos os devocionais vão para lá, tá? De segunda até sexta-feira, os devocionais ficam salvos lá. E na sexta, e no sábado e no domingo nós temos uma mensagem especial lá para você no Ore Comigo. E eu gostaria que você que tá aqui comigo todas as manhãs, André, eu não sou inscrita ainda no YouTube, né? Todos os dias eu venho deixando lá nos stories o link para você se inscrever. Então se inscreva, né? Depois vai lá, comenta, deixa seu joinha, marca alguém, né? O devocional tem abençoado muito a vida das pessoas que estão também lá, né, no YouTube, porque fica lá salvo, fica à disposição, né? Você quer ver alguma série que eu falei há 2 semanas atrás, um mês atrás, tá tudo salvo lá. Então tem sido também um canal de bênção, um canal de graça também lá para os nossos irmãos. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Mais uma vez, deixa seu comentário, deixa seu like, marca uma pessoa lá para ler, né? Me ajuda para ver, me ajuda a divulgar o devocional, que tem sido algo assim muito, muito edificante na vida de tantas pessoas, né? E eu conto com vocês que sempre estiveram aqui comigo, caminhando comigo, né? Não é para glória de homem, não é para minha glória, mas para a glória e a honra do nome de Jesus, né, gente? Então, assim, tá nos stories, depois você entra lá e se inscreva, né? E deixa o seu comentário para ajudar mais pessoas. Posso contar com vocês? Eu sei que posso. Hoje é dia de célula aqui em casa, às 19h30. Nós temos célula aqui, uma bênção também. Sempre uma palavra poderosa e pontual. E você, lógico, fica aí o nosso convite às 19h30 aqui em casa para nossa célula abençoada, né? Todas as semanas o Senhor tem tratado conosco de uma maneira muito pontual e muito diferente. E tem sido um tempo, né, de oração, um tempo de comunhão e um tempo de crescimento juntas, né? Bom dia, Gi. Hoje eu vou tratar sobre esse tema que eu coloquei aí para vocês, ó, órfãos de pais vivos, né? Nós vamos ver aqui na Bíblia uma história de um personagem que sentiu isso na pele. Andréia, mas tem na Bíblia esse exemplo de abandono, esse exemplo aí de órfão de pai vivo? Tem, eu vou te mostrar. Gente, na Bíblia tem tudo que eu e você... Minha roupa aqui manchou alguma coisa. Deixa eu ver se eu tiro. Tem tudo que eu e você precisamos saber, precisamos ser direcionadas, né?
Tudo tem na Bíblia, tudo. E eu tô meditando, né? Eu tava meditando no livro de Deuteronômio. Agora, desde segunda, eu venho meditando no livro de Gênesis, né? E, meu Deus, a gente fica impactada com tudo que o Senhor nos entrega através das Escrituras. André, eu preciso saber disso. Vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai meditar, vai perguntar para o Pai, né? E é no livro de Gênesis que nós vamos ler hoje essa história desse filho órfão de um pai vivo. Uma história triste, né? Porque a mãe, esse filho, essa mãe, né? Nós vamos ver o outro lado, o outro contexto, sofreram com essa situação do abandono, da rejeição, de ser deixado de lado, né? E eu vou te mostrar lá para você entender o que os filhos de pais vivos, mas ausentes dentro de casa, ausentes na vida, pais que negligenciaram, né, de alguma forma, o seu papel, a sua presença, a sua provisão física, emocional e espiritual na vida dos teus filhos. O que é que gera isso no filho? André, você já falou um pouquinho disso, mas eu vou te mostrar na palavra hoje. Fica aqui comigo, né? Fica comigo até o final desse devocional. Eu tenho certeza que o Senhor vai tratar com você de coisas que de repente você não tenha pensado desta maneira, né? Lembrando que toda sexta-feira é o dia da nossa oração, a nossa oração de renúncia, a nossa oração de confessar os nossos pecados diante do Pai. E essa semana tá muito especial, porque a oração vai ser específica para esse termo para esse título, para esse tema que o Senhor entregou para nós essa semana, direcionada à paternidade. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela bênção que é poder estar aqui junto às minhas irmãs e irmãos para aprender mais de ti. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que no dia de hoje escamas caiam dos nossos olhos, para que nós possamos identificar quais são as dores, quais são as raízes que estão no profundo do nosso ser, que vem nos adoecendo física, emocional e espiritualmente. Pai, olhe para nós no dia de hoje, nos direciona através do seu Espírito Santo, que tem total, livre arbítrio no meio de nós. Fala conosco. Não permita que nada fique escondido. Se existe algo em nós, algo no nosso coração relacionado a esse tema de paternidade, que vem machucando, que vem doendo, que vem ferindo o nosso coração, que o Senhor possa ser o sustento e o remédio para tudo aquilo que o inimigo das nossas almas vem usando para tirar de nós a paz, a felicidade e a vida plena que o Senhor já designou para cada uma de nós. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento nesse lugar. Manieta e lança fora no abismo Satanás e os seus demônios e toda seta que vem sendo direcionada à nossa vida, à nossa casa, à nossa família e principalmente aos nossos pensamentos, à nossa mentalidade. Eu repreendo agora pelo poder que há no nome de Jesus toda seta vindo em direção aos nossos pensamentos. Você não é amada, você foi rejeitada, você não é querida, não vai dar certo para você, que caiam agora. Pelo poder que há no nome de Jesus. Enche a nossa vida, Paizinho. Preenche os nossos pensamentos, daqueles pensamentos que estejam alinhados à Tua vontade.
Repita comigo: eu elevo agora os meus pensamentos cativo a Jesus e a mais ninguém. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Nos direciona, nos orienta e nos mostra o que em nós precisa ser curado, ressignificado e levado aos pés da cruz de Jesus. Paizinho, dê ordens específicas aos seus anjos a respeito de cada uma de nós, para que eles nos abençoem e em tudo nos protejam. E onde tiver uma gota de sangue nossa, que eles também sejam os guardiões destas vidas que são tão preciosas a nós e a ti. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí amém. Bom dia, Fran, bem-vinda, Fátima, Camila, sejam bem-vindas minhas irmãs Leandra, Simone. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos para a palavra já? Quero caminhar aqui com você sobre a palavra. Abre aí sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Nós vamos ver aqui Abraão expulsa Agar e Ismael, né? Quando a gente lê essa história, você já conhece. André, eu não conheço, então você começa a ler o livro de Gênesis. Você vai achar essa história. Quando Deus prometeu para Abraão o filho da promessa, Abraão e Sara já estavam em idade avançada. E engraçado, quando a gente está meditando nesses textos, a gente vê muito de nós nos dias de hoje em Sara. Eu vi muito de mim em Sara. Eu olhei para minha vida e falei: meu Deus, quantas vezes o Senhor liberou uma palavra, liberou um decreto sobre a minha vida, e que na ansiedade daquilo se acontecer, né? Eu quero que isso aconteça, meu Deus, isso vai acontecer. E quantas vezes eu ali, esperando no tempo de espera, sentada no banco de espera. Não é fácil esperar, né, gente? Às vezes, troquei os pés pelas mãos. Quantas vezes você tentou ajudar Deus? Não, Deus falou que isso vai acontecer na minha vida. Falou ao seu coração, falou pela boca de alguém, pela boca de um profeta. E você, na ânsia de não saber esperar, você trocou os pés pelas mãos. Você quis, entre aspas, ajudar Deus. Eu já fiz isso. Foi justamente isso que Sara fez. Quando a gente lê os textos, quando a gente começa a caminhar nessa perspectiva, tinha uma promessa de uma gravidez do filho da promessa na vida de Sara e de Abraão. Mas por se achar velha demais, achar que o tempo dela já tinha passado, ela quis ajudar Deus nesta promessa. O que ela fez? O que eu e você muitas vezes fizemos na nossa vida. Trocamos os pés pelas mãos. Pensamos estar ajudando Deus, mas nós só estamos gerando dor e sofrimento. E nós vamos ver nessa tentativa, né? Nossa, Deus prometeu que vai me dar um filho, no caso de Sara. Nossa, Deus me prometeu que vai me dar um casamento, um relacionamento abundante. Deus me prometeu que vai me dar uma empresa. Deus me prometeu que vai me dar, que vai me sustentar no meu equilíbrio emocional. Mas está demorando muito. Eu vou dar uma ajudazinha para Deus. Eu vou buscar em outros lugares aquilo que o Senhor me prometeu.
eu vou ali abrir o meu horóscopo de hoje e ver o que fala e vou seguir aquilo ali. Você sabe por quê? Porque Deus prometeu, mas está demorando muito. Resumindo, é isso que Sara fez. Deus havia prometido para ela e para o marido um filho, o filho da promessa. Mas, minha irmã, quando Deus promete algo para nós, o tempo é dele. Porque a promessa foi dele e o tempo também é dele. E ele vai te dar, se você continuar obediente, se você continuar com a fé, com os olhos voltados para ele, ele vai dar no tempo oportuno para mim, para você. Não, muitas das vezes, ou melhor, na maioria das vezes não vai ser no nosso tempo. Vai ser no tempo dele. Gênesis 21, a partir do 8. E nós vamos ver que Sara quis antecipar as promessas de Deus. E o que ela fez? Peraí, tá demorando muito e meu marido tá ficando velho e eu tô ficando velha. Quer saber? Essa promessa não vai acontecer, não. E eu quero um filho, meu marido quer um filho. O que ela fez? Ela colocou Agar, a sua serva, a sua escrava, para deitar com seu marido e gerar um filho. E aí nós vamos ver agora o desenrolar dessa história. O que aconteceu? O que gerou para a vida de Sara, de Abraão, de Agar e do filho Ismael? Depois você lê essa história que eu dei uma sintetizada aqui para você entender o que nós vamos aprender hoje. Todos acharam? Gênesis 21, a partir do 8. Enquanto vocês procuram aí, coloquem amém quem for achando. Eu vou ali pegar água, tá, gente? Encontraram, minhas irmãs? Gênesis 21, a partir do 8. Diz assim, ó. Na minha Bíblia tá assim: Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, né? Depois que teve esse desenrolar da escrava deitar com Abraão e vir Ismael, tempos depois o Senhor, que é fiel para cumpriu a promessa e deu um filho para Sara e Abraão com o nome de Isaac. Esse o filho da promessa. Mas já tinha acontecido, Ismael já tinha nascido, né? Filho da escrava Agar. E aí, olha o desenrolar, só para você entender. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Versículo 11. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada.
Versículo 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Ele entregou um homem rico, um homem de posses, alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água. Ele entregou somente isso para a escrava. Despediu-a com o menino, ou seja, mandou eles embora. Eu quero que você já entre aqui nesse contexto. No contexto de um filho que está sendo abandonado. Um filho que identificou que o pai estava abandonando, mandando embora a sua mãe e ele. Está identificando aí. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Acabou a provisão, não tinha mais os pães, não tinha mais a água, e aquela mãe identificou: agora nós vamos morrer aqui nesse deserto. Nós fomos abandonados, somente com alguns pães e uma vasilha cheia d'água, mas acabou. Acabou. E nós vamos morrer aqui. Eu vou ver o meu filho, vai entrando aí no contexto. Eu vou ver o meu filho desfalecer. E esse menino, a Bíblia fala, um menino, diante dessa situação. Enquanto na casa de Abraão, Sara, Isaac tinham do bom, do melhor, Agar e Ismael estavam vagando pelo deserto. E se você, eu também não conheço, mas nós já assistimos filmes e nós, pelos filmes, pelos documentários, nós temos uma noção do que é o deserto. Um sol escaldante, uma solidão, não tem o alimento, a terra não gera nada. À noite muito frio, durante o dia muito calor. Imagino eu caminhando pelo deserto, a sede que esta mulher e esse menino passaram, somente com uma vasilha cheia d'água. Meu Deus, eu quero que você entenda essa história, minha irmã. Nós vamos continuar, mas eu tô parando porque uma vez eu disse que eu vou meditando na Bíblia, eu vou construindo as cenas. E eu quero que você hoje também construa essa cena aí na sua cabeça, porque pode ser que a história de Ismael seja parecida com a sua. Pode ser que você presenciou um abandono de um pai que saiu ou que mandou vocês embora, você e sua mãe, ou que saiu de casa e abandonou vocês por causa de outra família, negando o básico que é a provisão do alimento, levando tudo o que tinha e deixando quase nada. Mulheres compartilham as suas histórias comigo, gente, eu ouço de tudo. Eu ouço de mulheres que saíram de casa e deixaram tudo o que tinha pro parceiro.
e começaram absolutamente do nada. Eu ouço histórias de homens que deixam as suas famílias, levam até os mantimentos, deixam o filho e a esposa da sua juventude sem absolutamente nada. Deus não destrói uma família para construir outra. Não destrói. E os traumas, as feridas de abandono que essas crianças, hoje adultas, carregaram, elas têm uma dimensão muito grande. Muito, muito, muito grande. Imagina esse menino caminhando nesse deserto que eu acabei de descrever aqui para você, com esses poucos pães e esta vasilha. Tem algumas versões que fala odre de água, contado, regrado. E dentro de si e na sua mente, vendo o pai despedir dele e da mãe. Vai embora. É triste, não é? Gerou-se nesse menino a dor do abandono. Ele foi abandonado. Abraão não conseguiu gerir o seu tempo, não conseguiu gerir aquela situação, né? Porque ele teve o filho com a escrava e logo após ele teve o filho com a esposa. Imagina. Ele não conseguiu administrar isso. Ele teve que fazer uma escolha. E uma escolha que gerou dor. Acredito muito nele, no filho e na mãe do filho. Olha, um outro contexto, quando fala alguns pães e... Isso, tem umas versões que fala odre. Alguns pães e o odre, a vasilha, né? Nos leva a pensar assim, esse pai, ele tinha tudo. E ele ofereceu apenas migalhas para esse filho. Às vezes, você é filha de um pai que você olha de longe e fala, nossa, hoje meu pai tem outra família, meu pai tem outros filhos e esses filhos têm de tudo. E eu vivo de migalhas. Eu vivo de receber, ou os meus filhos vivem de receber do antigo companheiro, do pai deles. De tanto eu ter que ir na justiça, André, e brigar, recebe uma miséria de pensão que não dá para nada. E eu vejo o pai dele, o pai deles, esbanjando com outra família. E para o nosso filho, só tem migalhas. Muitas pessoas vivem essa realidade. E isso gera na criança esse sentimento, essa sensação de abandono. Vocês estão entendendo? Estão fazendo sentido? Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, uma distância considerável naquela época. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Ela falou, nós vamos morrer e eu não quero ver meu filho padecer. Olha o desespero desta mãe. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você deixou. Levante o menino e tome-o pela mão,
porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, ela viu a provisão que ela precisava e a provisão que havia sido negada para aquele filho. Meu Deus. Ela viu a fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui nesse momento? Que ele viveu num deserto. Minhas irmãs, um filho, uma filha que é abandonada por um pai que não quis ser pai, que não quis exercer seu papel de pai, é um filho que vive num deserto. Andréia, mas eu não caminho pelo deserto, às vezes não físico, mas pode ser que você caminhe no deserto emocional. E pode ser que você caminhe num deserto espiritual. Porque eu falei na segunda-feira, ou ontem, não me lembro, que pai é aquele que dá direcionamento para o filho. Que quando essa ausência paterna toma conta da vida de um filho, esse filho, ele caminha num deserto. E nós vimos aqui nessa história, eu não terminei de ler ainda, que Ismael, ele literalmente viveu num deserto físico. Só que, com certeza, ele viveu também num deserto emocional. Porque quando ele se viu ali sozinho. Pensa comigo. Essa mãe, ela deixou o menino debaixo de um arbusto quando ela viu, nós vamos morrer. E eu não quero presenciar a morte do meu filho. Então, eu vou deixá-lo aqui e vou embora para o mais longe possível. Para eu não ver esse filho sucumbindo por falta do básico. Da comida e da água. O desespero da mãe. E o abandono do filho, que já havia sido abandonado pelo pai e que foi nesse momento, por desespero, sim, também abandonado pela mãe. Quando um filho, uma filha que é abandonada pelo seu pai, e quantas famílias vivem isso, viu? Eles veem a mãe ali trabalhando, lutando, não descansando. Porque quando um pai sai de uma família, quando um pai não assume o seu papel, a mãe tem que assumir. A mãe tem que ser mãe e pai. Ela tem que ser aquela que trabalha fora para trazer alimento. Ela tem que ser aquela que educa. Ela tem que ser aquela que direciona. Ela tem que ser 1001 utilidades para suprir aquela falta, para suprir aquela ausência. Ela se desdobra. E a criança, quando ela vê aquilo, a mãe trabalhando às vezes até sábado, domingo, a ausência da mãe fora de casa para colocar alimento, muitas vezes a mãe fala. Muitas vezes no calor da emoção, na dor, porque ela também foi abandonada. Eu não tô aqui, eu não faço isso porque eu preciso colocar comida dentro de casa. Eu preciso dar o que vestir para vocês, o que comer para vocês. Agora imagina, todo órfão de pai, ele carrega o peso da culpa. Imagina o peso que esse menino carregava. Imagina os questionamentos que Ismael tinha com ele. O que eu fiz para o meu pai me abandonar? O que
que eu fiz para que meu pai expulsasse a mim e a minha mãe lá da nossa casa? Ele traz para si um peso de culpa. E ele passa a viver em um deserto físico, emocional e espiritual. Além do medo que esses filhos, que esses órfãos carregam. Medo de dar errado, medo de não conseguir, medo de ser abandonado de novo. Olha as consequências. Além também de outro agravante, a autodepreciação. Que isso, Andréia? Meu pai, ele fez uma escolha e essa escolha não fui eu. Meu pai, ele preferiu aos meus irmãos do que a mim. Meu pai teve que tomar uma decisão e essa decisão não me incluía. Se o meu pai, lembra que eu falei para você que a criança, a mulher, a filha, o primeiro grande amor de uma filha é o pai. É a referência de homem, é a referência de relacionamento que aquela menina vai ter. E o menino, ele olha para o pai e ele deseja ser igual ao pai. A menina deseja ter um companheiro igual ao pai, um marido igual ao pai. Muitas crianças ainda falam, eu vou casar com meu pai. Né? Elas não têm um entendimento ainda, né? Que ali é o pai, que o casamento é outra coisa. Então elas desejam. E tem muitas crianças também que falam, eu não vou casar, porque Deus me livre, né? Isso é no inconsciente delas. Eu viver a vida que a minha mãe vive aqui. Eu não quero ter um homem como é o meu pai. Às vezes a criança presencia muitas discussões, muitas brigas, muitas situações dentro de casa. Isso também molda os pensamentos, os comportamentos dela. Meu Deus. Vivia no deserto de Pará e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Depois você lê isso aqui com mais calma. Mas essa história aqui de Ismael mexe muito comigo. Porque eu vejo esta realidade muito na vida das pessoas. Eu me vi nessa realidade. Esse deserto que eu falei que Ismael se encontrava, eu vivi ele. Um deserto emocional. Um deserto de alma. Um deserto de não se encontrar. Um deserto de querer parar. Minha irmã, eu não sei qual é o seu deserto. Eu não sei se você já se sentiu abandonada pelo seu pai. Eu não sei se você já se sentiu esquecida pela sua mãe. Mas eu sei que, assim como na vida de Ismael, passando por aquele deserto, tendo escassez de alimento, de água, o Senhor não o abandonou. Ele não abandonou. Nós vamos ver no versículo 20 aqui, ó, falando, Deus estava com o menino. Deus está com você. Eu fui abandonada, eu fui jogada fora, André, eu fui rejeitada. Eu ouvi palavras de maldição na minha vida, palavras que ecoam até hoje na minha memória. Eu me lembro, Andréia, do dia que o meu pai saiu de casa, do dia que o meu pai tocou nós de casa, eu não sei.
Mas eu quero te dizer que Deus estava com Ismael e Deus está com você. Mesmo você estando caminhando por um deserto seco, um deserto solitário, Deus está com você. Ele não te abandonou. E assim como ele deu para Ismael um povo, levantou um povo através da vida desse menino, ele vai fazer na sua. Ele vai fazer na sua. Eu não sei quais tem sido o seu choro. Eu não sei quais têm sido as suas dificuldades. Eu não sei como foi passar o Dia dos Pais para você no domingo. Eu não sei de que jeito está o seu odre, a sua vasilha. Será que ela está cheia? Ou será que ela está escassa? Meu Deus. Eu não sei de que forma você tem transferido as suas dores. Qual odre você transferiu as suas dores? Qual odre você transferiu as suas expectativas? Em quem? Quando eu e você, nós não conhecemos a verdadeira paternidade de Deus, aquela que supre absolutamente tudo, porque nós vemos aqui no texto, foi abandonado pelo pai, recebeu migalhas, faltou o alimento, faltou a água, foi abandonado pela mãe. Mas Deus, a palavra fala, Deus estava com o menino. Ismael, ele pôde presenciar a verdadeira paternidade de Deus, aquele que supre tudo. Tudo. E quando eu identifico a minha paternidade é dos céus, é do Senhor, por mais que o meu pai aqui da terra tenha me abandonado, por mais que o meu pai aqui da terra não tenha me reconhecido, por mais que o meu pai aqui da terra não queira nem saber de mim, mas eu sei que eu tenho um pai. Quando eu reconheço esta paternidade de Deus, mesmo que a minha paternidade biológica tenha sido um desastre, presta atenção, eu não coloco a expectativa no odre. E quando a água acaba, eu não entro em desespero. Quando a água acaba, eu sei que tem uma fonte que jorra do trono de Deus, que me alimenta, que me sustenta, porque Deus, que é meu Pai, está comigo. Aonde você tem colocado as suas expectativas? Qual odre você transferiu as suas dores? Meu Deus. Num relacionamento? Num vício de beber, vício de comer exageradamente, vício da fofoca, da pornografia. Qual que foi o odre? Quando essas raízes não são curadas, quando eu não reconheço essa paternidade de Deus na minha vida, por mais que a minha paternidade biológica foi uma bagunça, presta atenção, eu transfiro para uma figura do presente, uma figura do passado. Lembra eu? Lembra que eu contei para vocês? Eu transferi a figura lá do meu pai para o meu marido.
qual odre você transferiu as suas expectativas? Qual odre? De que forma você vem buscando sarar essas feridas causadas pelo abandono paterno? Você tem se alimentado de qual fonte? Porque aqui nós vimos que por mais que ele tivesse sido abandonado, tivesse partido provisão, tivesse faltado provisão, tivesse faltado colo, a mãe tivesse entrado em desespero, Deus estava com ele. E quem entrou em providência foi a paternidade de Deus, que não abandona, que não julga, que não deixa de lado, que acolhe, que ama. Você tem um pai. Você tem um pai. E você precisa tomar posse desta paternidade. Você foi filha, você é filha. E essa identidade de filha, ela tem que estar muito impregnada em você. Você precisa sarar. Você precisa pegar essa ferida que está aí, que você a todo custo tem feito um esforço sobrenatural para manter ela escondida. Você precisa arrancar essa casca e você precisa se permitir que esta ferida, esta dor, seja apertada para que esse pus, que se não for tratado vira uma infecção, seja completamente tirado da sua vida. Você precisa permitir isso. Para que haja uma cura completa. Para que você olhe para a sua história. Para que você olhe para a sua paternidade biológica. E você tenha compaixão do seu genitor. Gente, quando um pai abandona uma família, quando um pai abandona um filho, uma filha, quem que vocês acham que perde? Quem que perde de ver a evolução dos filhos? Quem que perde de não ter aquele abraço do Dia dos Pais? Faça um concerto com a sua história. Faça um concerto com o seu pai. Andréia, mas você fala isso? É porque você não sabe as coisas que meu pai já fez eu passar, sabe, Andréia? É que você não sabe as coisas que meu pai fez contra mim. Perdoa. Perdoa. Libera. Se libera para viver um novo de Deus na sua vida. Deixa eu te contar, existem bênçãos que o Senhor quer te entregar, mas Ele só vai te entregar quando você limpar o seu coração. Quando você parar de ficar comendo, nós vimos ontem sobre o filho pródigo, quando você parar de ficar comendo a comida dos porcos, as fezes dos porcos. Quando você entender que não é o que fizeram com você, é o que você decide fazer com aquilo que te entregaram. O que você decide fazer com a sua dor? Você está sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver com o seu problema, porque você não olhou para ele, para o seu gigante e falou: peraí, eu vou em nome de Deus vencer essa batalha. É fácil? Não estou falando que é fácil, mas eu estou falando que se você deseja viver uma vida abundante, deseja que os seus filhos vivem uma vida abundante, deseja viver o melhor desta terra, você precisa
olhar para sua história, reconhecer a sua história, se perdoar, perdoar o seu pai e reconhecer a verdadeira paternidade que vem de Deus. Você tem um pai. André, eu passei muita vergonha na escola, no dia do Dia dos Pais, no Dia das Crianças, no Dia da Família. Eu passei muita vergonha. Todos os meus amigos com o pai, eu não. Eu vou falar algo aqui pra você e você vai guardar aí, ou vai anotar. Isso é pra vida. Toda pessoa que foi abandonada algum dia, ela abandona. Você já parou para pensar? Às vezes a gente fica muito na linha de acusação, de apontamento. Mas você já parou para pensar? Não tô justificando, tá, gente? Tem coisas que não tem justificativa. Mas você já parou para pensar o que o seu pai teve que passar? O que ele passou na infância? O que ele passou na adolescência? Para ele ter tomado as decisões que ele tomou? Por que eu tô te levando a isso? Para você entender que se nos feriram é porque eles também foram feridos. Se nós fomos algum dia vítimas de alguma situação, é porque aquelas pessoas que nos causaram também foram vítimas. Mas não, a gente só quer apontar. A gente só quer se colocar na situação de coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho pai, eu não sei isso, eu não tenho aquilo, como que eu faço? Ninguém quer se colocar no lugar do outro, né? Ninguém quer se colocar no lugar daquele que prejudica, daquele que fala mal, ninguém quer. A gente quer sempre o personagem bonzinho. Você já percebeu isso? Nós somos sempre o personagem bonzinho da história. O mal não é conosco, o mal é o outro. Vamos tirar as nossas vendas de acusação e vamos enxergar além da nossa dor. É uma dor, é uma ferida. E todo abandonado abandona. Ou você cura, ressignifica a sua história, dá um novo significado, ou daqui a pouco você está... Gente, isso é batata. Ou daqui a pouco você está repetindo os mesmos padrões que você viu seus pais repetir. Daqui a pouco você está abandonando. Daqui a pouco seus filhos estão abandonando. Daqui a pouco os netos dos seus netos estão abandonando. Se não for por você, que seja pelos seus. Ainda há tempo de reconstruir a sua história. Ainda dá tempo de você fazer um novo final. A Bíblia fala que melhor o fim do que o começo. Ainda dá tempo de você olhar para Deus e falar: eu tenho um pai. Ainda dá tempo de você identificar: essa dor não é em vão. Eu aprendi. E hoje eu tenho patente para ajudar outras mulheres a passar por isso. Todas as coisas que você me vê falando aqui, eu falo porque eu já venci. Eu falo porque a prova valia 10 e eu tirei 10. Você só vai conseguir falar daquilo que você venceu. E o primeiro passo para Deus nos entregar a pessoas, para que através do nosso testemunho, da nossa vida, outras pessoas também sejam alcançadas e levantadas, o primeiro passo, presta atenção, eu tenho que vencer aquilo que eu julgo ser maior que eu. E quer saber como que vence? Reconhecendo, lutando com as armas certas, pedindo ao Espírito Santo para direcionar e te mostrar qual caminho, qual situação, o que ainda está no escuro da minha alma e da minha história. Não se esqueça, você tem um pai. Diante de Deus, a sua paternidade é reconhecida. Amém?
Fez sentido para alguém esta palavra de hoje? Falou com alguma de vocês a palavra de hoje? Coloquem aí. Glória a Deus. Amanhã a gente volta. Tá lindo de amanhã também. Não percam. Vai ficar salvo lá no YouTube. Me ajudem a divulgar. E eu te espero amanhã. Com as bênçãos de Deus. Com o direcionamento do Espírito Santo. E eu creio que a sua história terá um final feliz, porque é o Senhor que vai direcionar a sua vida. Beijo no seu coração, amo a vida de vocês. E amanhã a gente está aqui de volta, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Fiquem bem. Glória a Deus. Glória a Deus, minhas irmãs. Beijo.